Mês de aniversário, dia de festa, domingo, dia do Senhor. É sempre uma ocasião para nos alegrarmos. Quando estamos todos reunidos aqui na casa do Senhor, nós temos vários motivos para encher o nosso coração de alegria e de esperança. Mas fazer aniversário também é ocasião para refletirmos. À medida que os anos vão passando, as fases da nossa vida vão mudando e então podemos aprofundar em nossos pensamentos, aprofundar em nossas reflexões para entendermos qual é o momento da nossa vida, da nossa jornada cristã, tanto individualmente como coletivamente, como corpo de Cristo. São 7 anos como Igreja Presbiteriana dos IPs. O que mudou do primeiro culto até este culto? Quanto que a igreja cresceu de forma quantitativa, mas qualitativa também? Como a igreja amadureceu ao longo desses anos e quais são os planos para os próximos 7, 10, 15 anos e quanto tempo o Senhor nos conservar aqui como igreja? Quando nós passamos a fazer perguntas acerca da nossa identidade como igreja, talvez muitos de nós fiquem confusos. Talvez você esteja tanto tempo na igreja que você ou se acostumou com essa identidade de crente, ou talvez você ainda não tenha entendido qual é o seu propósito à luz dessa identidade. Pare e pense um pouquinho, quem é você? Ou melhor, quem são vocês? Essa pergunta, ela parece ser meramente filosófica, mas ela tem profundas implicações para a nossa vida e para a nossa prática cristã. Porque aquilo que nós praticamos, a maneira como vivemos e como andamos é reflexo do nosso entendimento de quem nós somos. E essa é a grande pergunta da noite. Quem somos nós? Quando vamos a uma entrevista de emprego, ou vamos a um lugar novo e perguntam quem nós somos, nós começamos a descrever o nosso nome, a nossa idade, onde moramos, o que gostamos de fazer, o que gostamos de comer, quais são os nossos sonhos. E apesar de toda essa descrição fazer parte da sua vida, ela não responde à pergunta principal, porque são coisas a seu respeito, mas não diz respeito à sua identidade. Por isso que eu digo que nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e saber qual é a nossa identidade. E então analisarmos se estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente olha para o cenário cristão aqui no Brasil, quando a gente olha para o meio evangélico, o que parece é que aos poucos nós temos perdido a noção da nossa identidade. Ou talvez muitos estejam aqui dentro nesta noite e não saibam ainda quem são. Por isso eu convido você a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 14. Efésios 1, 3 a 14. Assim diz a Escritura: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Deus eterno, nós estamos diante da tua palavra. Tememos e trememos porque sabemos que é voz do Senhor para nós. Por isso pedimos a orientação do teu Espírito, para que a nossa mente, coração, ouvidos estejam abertos para aprender a tua palavra e assim torná-la prática em nosso dia a dia, a fim de que seu nome seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a história de como Paulo chegou até a cidade de Éfeso nos é narrada no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 19. Uma belíssima história do apóstolo Paulo mostrando que Éfeso é uma cidade enorme. É um centro de adoração a deuses gregos e deuses romanos. A sua deusa principal era a deusa Diana. E os cultos a essa deusa eram prestados através de muita imoralidade sexual, muita promiscuidade naqueles templos. E a presença do apóstolo Paulo nessa cidade foi bastante intensa. Muitos se converteram pela pregação do apóstolo Paulo, e é por isso que ele escreve essa carta aos santos que vivem em Éfeso, a igreja do Senhor que vive neste lugar, um centro do paganismo, um centro de idolatria, de imoralidade, de promiscuidade. Esse é o contexto em que a igreja de Éfeso estava inserida. Paulo, então, ele cumprimenta os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, porque por mais que esse cumprimento tenha se tornado corriqueiro entre nós, ele anuncia a salvação e a paz que nós temos com Deus por meio do Evangelho. É maravilhoso poder saudar um irmão com a graça e a paz, graça que nos alcançou, nos salvou e por isso nós estamos em paz com Deus e paz também uns com os outros. Meus irmãos, por ser uma cidade enraizada na imoralidade sexual, por meio de orgias, deusa Diana era adorada. Você imagina quantas crianças nasciam em Éfeso? Quantas crianças eram fruto dessas orgias? Quantas crianças cresciam em Éfeso sem um referencial, sem uma família para cuidar? Quantos desses órfãos abandonados, fruto de práticas imorais? Você não imagina a quantidade de crianças, de pessoas nessa situação. Hoje, quando você pega seu documento de identidade, você vira e lá está escrito o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Porque a despeito de qualquer coisa, isso liga você a alguém, isso te faz parte de uma família. Então perceba, numa cidade como Éfeso, onde a maioria das pessoas estava envolvida nesse culto pagão, onde muitos cresciam sem um referencial familiar, era necessário o apóstolo Paulo trabalhar a identidade daquela igreja. Era necessário mostrar que eles não eram mais órfãos. Era necessário mostrar que, a despeito de como vieram a este mundo, vieram por providência divina e não estavam à mercê deles mesmos. É necessário falar sobre identidade. Embora o nosso contexto hoje não seja semelhante ao dos Efésios, muitos de nós não têm a menor noção de quem são. Estão perdidos, estão vagando e, pasmem, muitos dentro da igreja, sem ter um norte, sem entender o seu propósito, sem saber quem realmente são. É por isso que Paulo vai gastar um tempo nesta carta. No primeiro bloco da carta, ele investe um tempo fundamentando toda a sua doutrina, fundamentando toda a sua teologia, para depois mostrar como a igreja deve viver, agora que ela conhece a sua identidade, agora que ela conhece a base da sua fé.
O texto que nós lemos começou com um belo hino de louvor e de exaltação a Deus. O nosso texto está dividido em 3 partes, e você vai ver que do versículo 3 ao versículo 6 aparece a figura de Deus Pai e o que Ele fez para providenciar a nossa salvação. Do versículo 7 até o versículo 12 vai falar sobre Deus Filho e o que Ele fez para providenciar a nossa salvação. E por fim ele termina falando no 13 e no 14 sobre o papel do Espírito Santo na nossa salvação. Nós acabamos de ler aquilo que nós cremos, somente a graça. Pai, Filho e Espírito Santo, num pacto da Trindade, antes da fundação do mundo, decidiram salvar, como eles iam salvar, quem eles iriam salvar e para que eles iriam salvar. A salvação é obra do Senhor do começo ao fim. Outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, antes de entrar propriamente no texto, é que nós temos alguns refrões nesses versículos. Versículo 6, versículo 12, versículo 14, nós vemos o propósito de Deus. Você vai encontrar muitas expressões repetidas nesta carta, neste trecho especificamente. O Senhor ressaltando que tudo que Ele faz, tudo que Ele fez para a sua própria glória, em louvor da sua glória. Meus irmãos, não se trata de nós. O Evangelho não se trata de mim. O Evangelho não se trata de você. O Evangelho é a história da glória de Deus na salvação do seu povo. Quando nós nos apropriamos do Evangelho de forma equivocada, pensando que se trata de nós e nos colocamos no centro do Evangelho, nós estamos negligenciando a poderosa verdade que Deus faz todas as coisas para o louvor da glória dele. Nós não somos protagonistas da história, Cristo é. Nós não somos o Senhor da história, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Por isso que você vai encontrar neste texto várias e várias expressões. Em Cristo, nos escolheu nele, perante ele, predestinou para ele, por meio dele, no amado, em Cristo, fazer convergir nele. Precisa ficar claro que não se trata de nós, mas se trata do Filho de Deus. Todas as bênçãos que nós recebemos por causa de Cristo. Nenhum de nós recebe algo de Deus porque tem em si mesmo algo de bom que Deus viu. Tudo é pela graça. Nós vamos olhar então a obra da salvação na perspectiva divina e então esta graça ficará ainda mais clara diante dos nossos olhos. Nessa noite, meu desejo é compartilhar com vocês a respeito da nossa identidade em Cristo. Nós somos eleitos, redimidos e selados. Volte seus olhos no texto, novamente o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa então bendizendo a Deus, começa glorificando a Deus, começa exaltando a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. E a razão do seu louvor, a razão desse engrandecimento é porque Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo, eu e você já somos abençoados. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes corremos atrás de bênçãos sem entender que em Cristo nós já temos todas elas. O que nos falta corrigir é o nosso entendimento de bênção. Qual é a bênção que você está correndo atrás? Geralmente, meus irmãos, ela é financeira. Geralmente ela é material. Geralmente é a cura física. Geralmente é alguma coisa que nós precisamos naquele momento. E não tem nada de mais você pedir a Deus essas coisas. Mas entenda que em Cristo Ele providenciou tudo o que você precisava. Se Deus não te curar, se Deus não te der o que você quer, se Deus não aumentar o seu salário, não mudar o seu emprego, não melhorar a sua casa, você tem Cristo e Ele é suficiente a você.
Você não precisa de nada além de Cristo. E faz parte da identidade cristã entendermos isso, entendermos que pertencemos a Cristo e Ele é tudo para nós. Quão pobre e distorcida é a nossa visão quando até afirmamos que Cristo é suficiente, mas não vivemos dessa forma. Não corra atrás de bênçãos. Não queira atrair o Senhor para você. Saiba, os olhos dele repousam sobre o seu povo. Ele é o Deus da aliança. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, porque ele já te amou a tal ponto de entregar o próprio filho dele no seu lugar. Ele derrama abundantemente toda sorte de bênçãos. Nós somos um povo abençoado. Por isso hoje é noite de alegria e noite de gratidão. E tudo isso ele faz por causa do seu próprio nome, pelo compromisso que ele tem com a sua própria glória. Mas que bênção é essa que o texto está falando? Qual é essa bênção espiritual que nós temos em Cristo? E é isso que Paulo vai discorrer e descrever. Acompanhe a sequência, versículo 4 até o 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, a primeira, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Essa é a primeira razão pela qual Deus é bendito para todos sempre. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Essa é a primeira descrição desta grande bênção espiritual que nós temos. Ele nos escolheu e isso foi antes da fundação do mundo, antes que eu e você pudéssemos fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. E o que motivou a escolha de Deus foi tão somente o seu amor por nós. Foi tão somente a sua livre graça e o seu desejo de manifestar a sua misericórdia a nós. Não pense que você foi escolhido por algo de bom que tem em você, porque deixa eu te lembrar uma coisa, não existe nada de bom em você, não existe nada de bom em mim. Tudo que temos de bom hoje é por causa de Cristo, tudo que fazemos de santo hoje é por causa de Cristo, porque não temos condição de agir contrário à nossa natureza pecaminosa, se não for a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Essa é a primeira grande bênção, sem merecer. Você foi escolhido para fazer parte do povo de Deus. Deus projetou a sua união com Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1, porque a decisão de Deus se deu na eternidade. Meus irmãos, que coisa linda é o Evangelho. Quando você tem consciência do seu pecado, quando você entende que você não vale nada e ainda assim recebeu tão grande amor, não tem como nós ficarmos indiferentes a isso. Louvado seja o nosso Deus. É por isso que Paulo exalta a grandeza de Deus, do seu caráter e da sua graça. Deus não te escolheu pelos seus méritos. Nós deveríamos acordar todos os dias e reafirmar isso para nós. Deus nos escolheu por causa do seu amor por cada um de nós. E a escolha de Deus, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, ela tem um propósito. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A escolha de Deus é santa e Ele nos escolheu para a santidade. E isso quebra aquelas pessoas mal intencionadas, que fazem mau uso desta doutrina belíssima da Escritura. Aqueles que afirmam, bom, se Deus me escolheu, então eu vou viver de qualquer jeito. Se eu não perco a minha salvação, então não importa, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Quem pensa dessa forma não entendeu o Evangelho da graça. Não compreendeu a depravação total.
não compreendeu absolutamente nada que a Escritura trabalha. Meus irmãos, Deus nos escolheu? Sim, Ele nos escolheu. Deus muda a sua escolha? Não, Ele não volta atrás na sua escolha. Então eu posso viver do jeito que eu quiser? Claro que não. Porque a escolha de Deus tem um propósito santo. Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível diante dEle. Deus te chamou para a santidade. Por isso, a sua vida deve dar frutos dessa santidade. Você deve ser alguém marcado pela luta contra o pecado. Você deve ser alguém indignado contra o pecado. Não o pecado do outro, o seu próprio pecado. Indignar com o pecado do outro é muito fácil. Mas você tem que ser alguém indignado contra o seu pecado, lutar contra o seu pecado, dar frutos de arrependimento, viver de modo santo, manifestando ao mundo que você de fato pertence ao Senhor, de que você foi alcançado por essa graça maravilhosa que transformou o seu coração. Dia e noite, uma vida de luta contra o pecado. Se você é alguém que está confortável no seu pecado, tem alguma coisa errada. Se você professa a fé em Jesus Cristo e acha que está tudo bem com o seu pecado, meu irmão, minha irmã, reveja naquilo que você crê. Repense o que você crê. Porque nós fomos eleitos, sim, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em segundo lugar, nós fomos predestinados para Ele. Veja, Deus nos escolheu, mas tem uma segunda ação de Deus. Ele nos elegeu e Ele nos predestinou para Cristo. Nós temos um destino determinado em Cristo Jesus. Para Cristo Jesus, fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos. Eu sei que lá fora existe uma máxima de que todo mundo é filho de Deus. Mas isso não é verdade à luz das Escrituras. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Só é filho aquele que crê, filho por adoção, filho escolhido de Deus. Por meio de Cristo, nós fomos adotados. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Deus decidiu te amar. Deus decidiu te dar um destino para Ele mesmo, para que você pertença ao próprio Deus. Você foi predestinado para ser adotado em Cristo Jesus. Nós, povo eleito, povo adotado, deveríamos manifestar mais e mais este amor às pessoas que estão ali fora. Meus irmãos, muitos têm dificuldade com a doutrina da predestinação. Muitos se questionam, mas Deus não pode fazer isso. Eu até entendo alguns terem dificuldade. O que nunca poderão dizer é que essa doutrina não é bíblica, porque de capa a capa a Bíblia nos ensina a doutrina da predestinação. Então, cuidado, se você é alguém que rejeita esta doutrina, pode ser que você criou para si um Deus que não é o Deus das Escrituras. É um Deus que tomaria atitudes de acordo com o que você considera certo e justo. Muito cuidado. A doutrina da predestinação, ela é bíblica, ela acontece por meio de Jesus Cristo. Foi a livre graça de Deus que assim determinou. Foi o seu eterno poder, o seu eterno decreto que fez com que Ele te amasse a fim de entregar o próprio Filho dele por você. Cristo te escolheu e você é dele. Como nós respondemos a essa verdade? Como nós podemos responder a essa verdade de quem nós somos? Só tem uma forma: em adoração, em reverência, em zelo, em santidade, em serviço, em proclamação do Evangelho. Se você está entendendo quem você é em Cristo, se nessa noite você está entendendo quem você é em Cristo Jesus, você não tem outro alvo na sua vida, outro propósito senão adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo e fazer tudo o que agrada a Ele.
nos escolheu nele para o louvor da sua graça. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu no amado. Ele nos concedeu no seu Filho amado, Filho unigênito, luz de luz, Deus como próprio Deus, eternamente gerado de Deus. Que amor é esse, meus irmãos? Que vai até as últimas consequências por pessoas que não merecem esse amor. Por causa dessa graça, é que eu e você podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas agora, a partir do versículo 7, nós temos a ação do Filho na nossa salvação. Embora, meus irmãos, a salvação tenha sido ofertada a nós de graça, por graça, alguém teve que pagar o preço da nossa salvação. Acompanhe a leitura, versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Se, por meio de Deus Pai, temos duas bênçãos pela ação do Filho, nós temos mais duas bênçãos. Primeiro, somos redimidos. Esse é o conceito de redenção. Alguém que foi sequestrado e ninguém poderia pagar o resgate. O resgate foi pago por Cristo. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Nós somos agora propriedade dele. A Escritura vai nos ensinar na carta de Pedro que aquele que é vencido por algo se torna escravo daquele que o venceu. Portanto, no jardim do Éden, o homem se tornou escravo do pecado. E agora ele só pode servir o pecado. Se ninguém o libertar, o homem continuará servindo o pecado para toda a eternidade. O que Cristo faz então é pagar o preço. Um preço altíssimo. Ele derramou o seu próprio sangue para nos resgatar do império das trevas. Ele nos redimiu, ele pagou um preço. A salvação não nos custou nada, mas custou a vida do Filho de Deus. Por isso ela é cara, por isso ela é preciosa, por isso a salvação não pode ser levada de qualquer maneira. Por isso que nós temos que andar em santidade. Não podemos negligenciar a cruz de Cristo. Não podemos ser indiferentes à obra da cruz. Quando as pessoas lá de fora olharem para nós, eles precisam ver a marca da cruz na nossa vida. Como as pessoas olham para você lá fora? Vem Cristo fluindo de você? Vem alguém marcado pelo sangue de Cristo? Ou as pessoas nem sabem que você é crente? Meus irmãos, nós estávamos completamente separados, destruídos, mortos nos nossos pecados. E Ele nos arrancou de lá, nos dando vida, nos transportando para o seu reino. O sangue de Cristo. Não fomos comprados com dinheiro. Não foi ouro, prata, qualquer coisa material ou corruptível. Foi o sangue do Filho de Deus. E além de sermos resgatados, nós também fomos perdoados. O sacrifício de Cristo não foi apenas o preço do nosso resgate, mas por meio dele também nós temos o perdão dos nossos pecados. E eu não sei você, meu irmão, mas eu ainda peco. Eu sou um pecador, alcançado pela graça. A gente se esquece disso. Nós somos pecadores, alcançados pela graça de Deus. O pecado vai ser uma luta até o último dia, seja
pela nossa morte, seja pelo retorno do Rei. Nós vamos lutar contra o pecado, mas em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Os pecados do passado, os pecados de hoje, os pecados de amanhã, em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado, eles já foram perdoados. E isso não é justificativa para viver de qualquer jeito, repito e reforço, mas é uma motivação a mais para andarmos em santidade. Gratos ao Senhor por tão grande salvação. Meus irmãos, quando Deus decide amar, Ele o faz abundantemente. Quando Ele decide derramar, Ele não derrama pouco, Ele não derrama parcelado, Ele derrama tudo sobre nós, todo o seu amor derramado sobre nós. E essa graça que nos foi derramada, o versículo 8 e 9 vai dizer que nos trouxe revelação. A graça nos trouxe a revelação, revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito estabelecido em Cristo Jesus. Eu e você temos nossos olhos abertos hoje por causa desta graça que foi derramada. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido. Eu não sei há quanto tempo você serve a Deus. Mas se você é alguém que no passado não servia a Deus, você se lembra bem dessa época. Como você estava cego, como você estava endurecido, como você estava distante, como na verdade você estava morto. E a graça derramada trouxe revelação. Agora nós podemos ver, entender, conhecer o nosso Deus e perceber que se não fosse por Ele e somente por Ele, estaríamos todos cegos e condenados. Agora nós podemos conhecer a Deus. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como é a sua vida devocional? A graça foi derramada abundantemente para que o mistério fosse revelado e então você pudesse conhecer a Deus dia após dia. Sua Bíblia anda fechada dentro da sua casa? Como está o seu relacionamento com Deus? Você diz que conhece a Deus? Conhece mesmo? Como está a sua vida devocional? Como está o seu relacionamento com esse Deus que decidiu se revelar a você? Se Deus não desse esse passo até você, você jamais conheceria a Deus. E qual é esse mistério que Paulo fala? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. A redenção, ela é cósmica. Deus nos promete novos céus e nova terra. A criação sofre por causa do pecado, mas Deus está fazendo nova todas as coisas. Há um propósito em redimir toda a criação. Toda a criação em harmonia com o seu Criador. Ele nos abençoou com a revelação deste mistério. Um dia, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, trazendo paz e harmonia para este universo que foi desestruturado pelo nosso pecado. E o texto nos diz que em Cristo somos feito herança. Herança é coisa boa. Herança tem valor. Já pertencemos a Ele hoje, mas ainda guardamos a plenitude. Ainda aguardamos a segunda vinda, a ressurreição do corpo. Ainda aguardamos novos céus e nova terra. Quando Ele se manifestar em poder e grande glória para consumar todas as coisas, Ele virá buscar a sua herança. E essa herança, segundo o texto, somos nós. Em Cristo fomos feitos herança. Ele virá nos buscar para Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. É assim que termina o versículo 12. Para o louvor da sua glória. Você não é herança para que você se sinta o príncipe e a princesa de Jesus.
para que você se sinta o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é feito herança para que você entenda que você não merecia, mas você pertence a Ele e Ele vai voltar para te buscar. Essa é uma promessa do Evangelho. Tanto crente com medo das eleições. Isso é falta de identidade. Falta de saber quem nós somos. Há uma promessa que paira sobre a igreja de Cristo. Não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós temos um irmão mais velho. Nós temos o Espírito Santo. Ele virá nos buscar. Onde você coloca a sua esperança? Porque o texto fala de nós que de antemão esperamos em Cristo. Onde está a sua esperança? Está neste mundo? Está no dia 30, nas eleições? No seu trabalho? Na sua família, nos seus sonhos? Onde está a sua esperança? Porque o verdadeiro cristão espera em Cristo. Você espera em Cristo? De verdade mesmo? Então a sua vida deve demonstrar essa viva esperança. Como o apóstolo Pedro nos exorta a estarmos prontos a darmos a razão da nossa esperança, a testemunharmos qual é a razão da nossa esperança. Todas essas bênçãos espirituais que nós vimos repousam sobre e pertencem àqueles que se abrigam em Cristo. Eleitos, predestinados, redimidos, perdoados, recebemos revelação, fomos feitos herança e esperamos em Cristo. Tudo isso proporcionado pelo Deus Pai e pelo Deus Filho. E o final do nosso texto fala da obra do Espírito Santo. Acompanhe os versículos finais. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De novo aqui ele começa deixando claro, em quem? Em Cristo. Paulo deixa muito claro, ele enfatiza que todas essas bênçãos são possíveis, são nossas, única e exclusivamente por causa do Filho de Deus. É só em comunhão com Cristo, sendo um com Cristo, que podemos desfrutar de tudo isso que nós temos, de tudo isso que nós vimos e fomos expostos nessa noite. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, um dia vocês ouviram o Evangelho. Um dia vocês ouviram o Evangelho da graça, ouviram as boas novas em contraste com as más notícias. Um dia vocês entraram em contato e ouviram que Deus enviou o seu Filho amado para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Você ouviu a maravilhosa notícia de que o principal problema da sua vida, que é o pecado, tinha solução em Cristo Jesus. Você ouviu que era um pecador miserável, mas que havia esperança para você no Evangelho da graça. Você ouviu que você era um merecedor do inferno, você estava debaixo da ira de Deus, mas que alguém pagou a sua dívida e te tirou deste lugar de condenação. Um dia você ouviu a palavra da verdade, de que o Filho de Deus não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e enviou o Espírito Santo para o seu povo. Você conhece essas verdades, você está sendo exposto a elas domingo após domingo. Você conhece isso, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. No dia em que vocês ouviram e vieram a Cristo pela fé, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem você mesmo pode apagar este selo da sua vida. Porque não depende de nós. Se dependesse, estaríamos no inferno.
Se dependesse de nós, estaríamos mortos, cegos e condenados. Você se lembra desse dia? O dia em que o Evangelho alcançou o seu coração? Você se lembra de quem pregou o Evangelho para você? Você se lembra do seu batismo? Você se lembra da sua pública profissão de fé? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Um selo, meus irmãos, antigamente era fixado em um objeto para garantir, para autenticar um documento, para preservar ou para representar uma pessoa. Era uma marca de propriedade. Ninguém poderia violar o selo, correndo inclusive o risco de morte naquele contexto. E é disso que Paulo está falando. É isso que significa ser selado pelo Espírito Santo. Ou seja, não é só o Espírito de Deus que é santo, agora nós também somos santos, separados, pertencemos a Ele e estamos em santificação, porque Ele é a fonte da nossa santidade. O Espírito foi profetizado por Joel, derramado no Pentecoste, e ele continua chamando mortos para a vida hoje. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. O Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. Não só a garantia da glória na morte física, mas também a garantia na consumação. Nós somos templo do Espírito e desfrutamos disso através das bem-aventuranças, das beatitudes, do fruto do Espírito. Ele nos sela, ele nos marca e ele garante a nossa salvação. Por isso que nós afirmamos, cheios de alegria e convicção, uma vez salvo, salvo para sempre. O crente não perde a sua salvação, porque ela não repousa no crente, mas repousa no Filho de Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando nós pecamos, o Espírito Santo traz luz ao nosso coração. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos confronta, ele nos corrige, ele nos disciplina e ele nos conduz no caminho de santidade. E essa ação continuará até o grande dia, quando Cristo vier buscar a sua herança. Nós seremos resgatados, pois o Espírito em nós é a garantia da vitória. Você que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, pode dormir em paz, porque a vitória é sua em nome de Jesus. E tudo isso para quê, meu irmão? Para o louvor da sua glória. Concluindo, eu repito a vocês, nós não somos os protagonistas da história. Nós não somos os protagonistas nem mesmo da nossa própria história. Cristo é o grande personagem. Cristo é o grande protagonista. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. É por isso que Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, esse hino de exaltação só pode ser entoado por aqueles que foram eleitos, redimidos e selados, com um único propósito: viver para a glória de Deus. Se você hoje vive um outro propósito, você está roubando a Deus. Se você vive para outro propósito, você está em desobediência. Viver para a glória de Deus é uma vida alegre, plena e satisfeita no Senhor, independente de qualquer coisa. Você já experimentou a redenção em Cristo Jesus? Você realmente conhece o Senhor Jesus? Você entrou num relacionamento íntimo com Ele?
de modo que a sua vida seja um reflexo da vida de Cristo. Qual é o tipo de cristianismo você vive hoje? Mas talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Eu não conheço você, eu não conheço a sua vida. Hoje é tempo de salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Filho de Deus. Renda a sua vida a Ele. E desfrute desse relacionamento que começa hoje e passará a eternidade sendo desfrutado por nós. Que Deus nos abençoe para vivermos a nossa identidade em Cristo, vivendo como eleitos, redimidos e marcados pelo Espírito Santo de Deus.